Primeira Igreja Batista em Abreu Lima. Em casa, reúna a sua família e ore pela sua casa, pelos idosos de nossas famílias, pela Igreja de Cristo no mundo, para que esse vírus seja controlado no mundo todo. É pelos profissionais de saúde que estão no combate na linha de frente. Primeira Igreja Batista em Abreu Lima, no combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde lançou o TeleSUS para ajudar você a identificar os sintomas do coronavírus sem precisar sair de casa. Caso queira entrar em contato conosco, basta escolher o serviço que for mais conveniente para você. Vamos apresentá-los agora. Aplicativo Coronavírus SUS. Primeiro, você precisa baixar o aplicativo no seu celular. Nele, além de receber orientações sobre como se prevenir do coronavírus, você responde um questionário simples sobre a sua saúde. De acordo com as suas respostas, o aplicativo indicará o melhor a ser feito. Chat online. O chat online deve ser acessado pelo site saude.gov.br/coronavírus. Lá, você inicia a conversa e digita todos os seus sintomas. Dessa forma, o TeleSUS recomenda se você deve ficar em isolamento domiciliar ou se deve procurar um posto de saúde ou hospital de referência. Se você foi orientado ao isolamento domiciliar, fique tranquilo. O TeleSUS vai fazer um monitoramento do seu estado de saúde durante todo o período. Caso apresente piora dos sintomas, você será orientado a procurar um posto de saúde ou hospital de referência. E olha que interessante, o contato não se perde durante o tratamento. O Ministério da Saúde acompanha seu caso enquanto você estiver em isolamento ou internado e até mesmo após a alta hospitalar. TeleSUS, consulta sem... Graça e paz, meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs. Que bom voltar a conversar com vocês. Eu não posso deixar de falar que a saudade é imensa. É muito grande a vontade de rever vocês. Mas eu sei que isso está mais próximo. Logo, logo a gente vai se encontrar no nosso templo e a gente vai se abraçar e a gente vai conversar como fazíamos antes. Eu sei que Deus está no controle de tudo e logo isso vai passar. Mas a gente ainda continua nesse formato de escola bíblica dominical, você na sua casa e eu na minha. O importante é que a gente não deixe de estudar a palavra de Deus. E hoje a gente vai continuar estudando as nossas lições. Eu creio que vocês estão acompanhando aí as nossas lições. Pega aí sua revista, sua Bíblia, sua canetinha para anotar os textos, que são textos importantes para a gente fixar no nosso aprendizado. E hoje a gente vai iniciar o estudo de um novo livro. Nós terminamos o livro de Jó e hoje nós vamos estudar o livro de Provérbios. Vocês sabem que nós estamos estudando os livros poéticos da Bíblia, livros encantadores. Eu estou aprendendo demais com esses livros. O livro de Jó, belíssimo, mas Provérbio também, que livro interessante. Mas só pode ser interessante, né? É a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre é maravilhosa. Sempre é inspiradora para o crescimento espiritual da nossa vida. Então, a gente vai estudar hoje, Pega a revistinha aí, já está com a revistinha aí, não estão? Nós vamos estudar um tema muito relevante. Sempre foi, mas hoje eu acho que mais ainda. A gente vai estudar um tema que interessa a todos. Eu vou dizer para vocês o tema, que você pode até pensar, não, Berna, esse tema não é para mim não, porque eu já não me enquadro mais dentro dele. Mas vamos ver? O tema é o seguinte: instrução paterna, conselho aos filhos. Aí a gente pode pensar, a nossa classe, não é? Que já é adulta,
a nossa classe, que na maioria é da terceira idade, pode pensar que não tem mais nada a ver com cada um de nós. Mas tem sim. Porque quem é mãe para sempre. Quem é pai para sempre. E se os nossos filhos já cresceram, já formaram suas famílias, mas a gente não deixa de ter uma responsabilidade com eles. Assim o livro de Provérbios nos ensina. É um livro maravilhoso de ensinamento, de crescimento espiritual. É um manual para a vida do cristão. Veja que coisa importante. O manual é aquele material que a gente segue, né? Quando a gente compra um aparelho elétrico, a gente vai logo aonde? No manual. Porque é lá que indica como melhor a gente utilizar aquele aparelho. Não é assim? Então, a Bíblia, ela em si é um manual, né? Que é a nossa regra de prática e fé. E Provérbios vem trazendo lições grandiosas para que a gente aprenda a lidar com os nossos filhos. E outros assuntos, não é só com a educação dos filhos. A gente vai ver aqui na lição de hoje que vai abranger outros assuntos importantes para o nosso crescimento espiritual. Mas nós vamos ver, o texto bíblico está em Provérbios, são 7 capítulos, de 1 a 7. É claro que a gente não vai poder ler esses capítulos aqui, né? Porque o nosso tempo é bem resumido. Mas você lê em casa. Eu creio que vocês estão lendo, não estão, gente? Olha aí, hein? Depois eu vou conversar com vocês, viu? Tá bom? E o nosso texto... Brincadeira, tá? E o nosso texto áureo é Provérbios 7:1, que para mim já fecharia a lição. Abra aí a sua Bíblia. Vamos ler juntos. Provérbios 7:1, que diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. A gente precisa mais de alguma coisa? Não. A lição fecha nesse versículo. Filho meu, guarda as minhas palavras. Guardar as palavras é obedecer, é cumprir com tudo aquilo que Deus deixou para a gente. Seus mandamentos, os seus ensinos. E o livro de Provérbios está repleto de ensinos maravilhosos para a nossa vida, meus irmãos. Esse livro foi escrito pelo grande rei Salomão, rei de Israel. E a gente sabe que Salomão é o homem sábio, né? Mas será que ele é sábio porque ele é rei? Porque ele é de Israel, foi de Israel? Por quê? Por que foi um homem sábio? Ele, quando recebeu a tarefa de governar Israel, ele se sentiu impotente. E Deus perguntou para Salomão: você quer o que de mim? Se Deus fizesse essa pergunta para você agora, se ele perguntasse: Berna, você quer o que de mim? O que será que eu diria? Será que eu diria como Salomão? Ou eu ia pedir para ele um apartamento bem chique, bem luxuoso, um carrão na garagem, ou uma chácara, ou fama? O que será que eu pedia e você também pediria? Mas Salomão pediu para ele sabedoria. Ele disse: eu quero sabedoria para governar esse povo. Que lição de vida para a gente, não é, meus queridos? A gente precisa dessa sabedoria. E essa sabedoria, ela não vem de ninguém. Senão Salomão tinha pedido a qualquer outra pessoa. Mas a sabedoria vem de Deus. A sabedoria é dom de Deus. Não vem de ninguém. Então,
a nossa lição, muito bem feita, muito bem escrita, muito bem organizada, como tem sido sempre, né? Os escritores da nossa revista estão de parabéns pelo trabalho que eles fazem, né? São lições lindas e de grande aprendizado para a gente. Pegue sua revista aí e vamos ler alguma coisa aqui na revista, tá bom? Aí diz assim: o livro de Provérbios, escrito por Salomão, se apresenta como um manual de vida. É aquilo que eu já falei para vocês. Mexe com o nosso comportamento, vivência, relacionamentos, perspectiva de vida. Embora escrito há tanto tempo, cerca de 1000 anos antes de Cristo, nos parece que foi na semana passada, pois o comportamento humano precisa sempre de orientações. Não é verdade? Foi escrito há tanto tempo, mas que é atual. É por isso que eu amo esta palavra de Deus, porque ela é verdadeira. Ela não foi, ela é e sempre será. E ela é fiel, ela não muda, ela permanece sempre firme, porque é a palavra de Deus, né? É por isso que é interessante que a gente busque os ensinamentos da palavra, meus irmãos. Porque a gente só vai alcançar essa sabedoria que a gente está estudando agora através da palavra do Senhor. Conselhos de um pai, né? Ele fala aqui que a gente precisa aconselhar os nossos filhos. Às vezes o filho cresce, constrói sua família e precisa do nosso conselho, da nossa orientação, não é verdade? Quantas vezes a gente chega, não, meu filho, não é assim não, é por aqui, não é? Porque a gente tem mais uma vivência, uma experiência maior e a gente precisa ser sábio, a gente precisa ser sábio para ensinar, para orientar os nossos filhos. E diz assim, conselhos de um pai, isso se encontra em Provérbios 1:4. É importante notar que são os pais os responsáveis por ensinarem seus filhos. Tanto pai como mãe, meu filho, ouve a instrução de teu pai e não desprezes o ensino da tua mãe. Jó 1:8. Criança precisa de pai e mãe e cada um ajudando no crescimento e amadurecimento dos seus filhos. A responsabilidade é grande da gente, não é? De criar nossos filhos, de orientar os nossos netos. Às vezes até na igreja a gente precisa, quantas vezes a gente precisa chegar perto de um casal e dar uma orientação. A gente vê que não está andando muito bem aquele ensinamento e a gente pode chegar perto, né, para dar uma orientação. Com os nossos filhos, é claro que a gente não vai ter aquela interferência na educação dos filhos dele, dos nossos netos. Mas a gente pode ser um auxílio, um apoio. E é importante, é necessário. E muito bom que a gente tenha essa sabedoria vinda do Senhor. Muitos pais terceirizam para a igreja o ensino da palavra de Deus, mas são os pais os responsáveis para colocarem esse programa na cabecinha de seus filhos. A igreja é um complemento, a tarefa principal é dos pais. Não é verdade? Às vezes a família deixa que a igreja faça esse trabalho de conduzir a criança para o ensino da palavra. E não é. A tarefa é dos pais, são dos pais. Os pais que têm a primeira oportunidade de educar essa criança. A Bíblia já diz. Aqui em Provérbio diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Então, isso começa dentro de casa. É papai, mamãe, né, dando exemplo, orientando, e a igreja faz o complemento. A escola, tem gente também que acha
que a escola também, ela faz, não, a escola é um complemento também. Ela não educa o seu filho. Quem educa o filho são os pais. Os conselhos de um pai não podem ser apenas citações, mas vivência. Meu filho, ouve e aceita as minhas palavras para que se prolonguem os anos da tua vida. Provérbios 4:10. Para desafiar um filho dessa forma, é preciso ser exemplo. Infelizmente, nos dias em que vivemos, temos visto pais não se responsabilizando ou mesmo delegando para terceiros quando não abandonam totalmente. A gente vê criança hoje aí abandonada, né? Os pais não têm a mínima responsabilidade, ou terceiriza, ou deixa com a babá, ou deixa com o vizinho, ou às vezes até abandona. Mas nós não podemos, né, meus irmãos, agir desse jeito. A gente, como cristão, a gente tem que ser exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos. Enfim, o cristão precisa ser exemplo em todo lugar. Em casa, no trabalho, na igreja. A gente precisa ser esse exemplo para que as pessoas vejam em nós Jesus Cristo. Celebrando a sabedoria. É tão bom quando a gente se aproxima de uma pessoa sábia. Mas o que é sabedoria? Sabedoria é aquela pessoa que é prudente, que é sensata, que tem bom senso, que sabe dar um conselho. Não é aquela pessoa precipitada, como a gente viu na lição de Jó, não foi? Aqueles amigos de Jó, os conselhos todos atropelados. Então, isso é falta de sabedoria. Então, a sabedoria, celebrando a sabedoria, ao mesmo tempo que Salomão aconselha o filho com instruções fundamentais para a vida, ele também celebra a sabedoria. O sábio Salomão orienta os pais a desafiarem seus filhos pela busca da sabedoria, que é um presente de Deus. A sabedoria é um presente de Deus, não é algo de ninguém. Mas será que eu sou sábia? Será que eu estou buscando essa sabedoria em Deus? Como é que eu posso buscar essa sabedoria? No dia a dia, meus irmãos. Ninguém é sábio do dia para a noite. É no dia a dia, a gente buscando, lendo a sua palavra, meditando a sua palavra, absorvendo os ensinos de Jesus Cristo. Isso que vai nos fortalecendo e a gente vai ficando mulheres e homens sábios. Isso é muito importante na vida da gente. Mas para que nossos filhos façam escolhas boas, é preciso que eles vejam em nós esse cuidado em buscar o Senhor pela orientação e sabedoria em tudo que fazemos. Estamos sendo vigiados 24 horas por dia, tanto pelos olhos de filhos crescidos e maduros, quanto pelos olhinhos dos nossos pequenos. Interessante, né? A gente é exemplo para eles, pequenininhos, mas nós somos exemplos para eles. Sabedoria no falar, no agir, no comportar, no tratar os familiares e demais pessoas deve ser nossa prioridade para que possamos passar exemplos dignos de serem copiados. Fácil? Não. Não é fácil. Viver uma vida pautada na palavra de Deus. Não é fácil não, irmãos. Não é uma tarefa fácil. Mas também não é impossível. Porque a gente já viu várias lições, estudando na Bíblia, a gente vê
A gente lê diariamente homens e mulheres que deram grandes exemplos. Exemplo de vida. Quantas lições nós temos na Bíblia? Então, nós somos também capazes. Só basta que a gente queira, que a gente tenha vontade de fazer isto. Claro que não é, mas é o que Deus espera de nós. E as instruções estão neste rico texto de Provérbios. Quando tememos o Senhor, Ele ajuda a nos afastar de decisões que nos podem desafiar. Cuidado com decisões perigosas. No nosso dia a dia, a gente tem que tomar atitudes, né? Decisões. Né? A gente tem muita coisa na nossa vida, no nosso dia a dia, para a gente resolver. E a gente precisa ter a capacidade de resolver. Mas a gente precisa ter cuidado para a gente não tomar decisão errada, não cair em armadilha, como ele diz aqui, o nosso autor diz. Cuidado para não cair em armadilha. Será que a gente já caiu em alguma? A gente pode cair, né? Porque somos falhos, humanos, mas Deus pode nos levantar. E a gente precisa ter cuidado. Cai uma vez, tenha cuidado, para que você não caia sempre nessas armadilhas. E a gente sabe que a gente tem o inimigo, né? Mostrando caminhos que não são bons. O manual de instrução de um viver seguro continua. Agora, nos capítulos 5, 6, 7, ele mostra as armadilhas que aparecem e se não tivermos cuidado e discernimento do Espírito de Deus, corremos o risco de ceder às tentações e fazer decisões erradas. Toca na forte tentação quanto ao sexo, adultério, prostituição, na preguiça e em fiadores. Em todos eles apresenta a prudência como base de comportamento. Descreve a mulher adúltera que só reiteramente consegue o que deseja e a prostituta que vende seu corpo. Tenho tanto um caso como outro, o arrependimento chega. Por isso, Salomão chama a atenção para que essas decisões perigosas e destruidoras não sejam tomadas. Veja quanta coisa que a gente viu aqui. A preguiça, a prostituição, né? O ser fiador. Tudo isso são ensinamentos que a Bíblia ela nos traz, né? Que a Bíblia nos traz para que a gente possa saber conduzir a nossa vida. A gente precisa saber como caminhar. E a gente não pode caminhar sozinha, né? A gente só pode caminhar bem, sabiamente, se Deus estiver no comando, no controle. Né? Então, a gente vê aqui que a questão da preguiça. Ele diz que uma coisa é necessidade, outra coisa é preguiça. Né? Tem gente que não quer trabalhar, não gosta de trabalhar. E a Bíblia diz, vai ter com as formigas, porque a formiga, ela guarda seus alimentos no verão e quando chega o inverno está tudo lá, guardadinho. Elas trabalham. Então, o ensino é que a gente não deve ser preguiçoso, e sim trabalhador. Necessidade é outra coisa, você pode ter uma necessidade, é bem diferente. Ele fala também na questão de ser fiador. A Bíblia ele nos adverte para que a gente não seja fiador de ninguém, que a gente deixe esse compromisso que a gente assume com o outro, né? Porque o que é ser fiador?
você compra algo, você aluga uma casa. E o proprietário exige um fiador. Porque se eu alugar a casa e não pagar, quem vai pagar? O fiador. Então, a Bíblia adverte que a gente se livre disso. Não é uma coisa boa para a gente. Quanto ensinamento para a gente, né, irmãos? É pena que o tempo é tão curtinho que a gente não pode se aprofundar mais. Mas leia em casa o livro. Estude e você vai ver que a gente só fracassa, a gente só erra, porque a gente não lê a palavra do Senhor. Quanta coisa que a gente aprende quando a gente vai meditar na sua palavra. Quanto ensinamento, quanta sabedoria que vem do Senhor. Filho, guarda as minhas palavras. O texto-chave é o versículo 1 do capítulo 7, que foi o nosso texto áureo, né? Meu filho, guarda as minhas palavras e entesoura contigo os meus mandamentos. Guardar, conservar. Conservar mantém em algum lugar com cuidado. Conservar, conserve a calma, resistir ao desgaste causado pelo tempo, pela idade. Conservar velhos amigos. Conservar é mais do que apenas guardar. Filho, guarda, conserva as minhas palavras. Isso é a lição para todos nós, meus irmãos. Que a gente guarde essa palavra de Deus no nosso coração. Para que a gente possa ter uma vida plena, uma vida de sabedoria, uma vida de exemplo, uma vida que possa espelhar outros, que outros nos vejam e digam, ali tem uma serva de Deus, ali tem um servo de Deus. Pois este é o ensinamento desta lição. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, e logo, logo estaremos com outra lição, ainda no livro de Provérbios. Continue estudando aí, tá bom? Com certeza vocês e eu cresceremos bastante. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esta lição maravilhosa, onde aprendemos, Senhor, que tudo vem de Ti. Precisamos da sabedoria, mas precisamos buscar em Ti, ó Deus. Assim como nós estamos aprendendo com este servo Teu, esse grande homem Salomão, Senhor, esse rei Salomão, que nos traz hoje uma lição tão grandiosa, que a gente precisa ser exemplo para os nossos filhos, para as nossas famílias, aonde estivermos. Tudo isso eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém.